Deus não coloca sonho em nossos corações por acaso. Cada etapa dessa obra tem me ensinado que nem sempre as coisas acontecem exatamente como planejamos. Às vezes, precisamos mudar a rota, adaptar os planos e confiar que Deus continua conduzindo cada detalhe. E hoje eu quero mostrar mais um capítulo dessa caminhada. Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Casa da Lid. Hoje eu tô muito feliz porque finalmente chegou uma das etapas que eu tava mais ansiosa para que chegasse. Eu vou mostrar para vocês a parte do drywall, da elétrica, e eles já iniciaram a colocação da iluminação. Mas como nem tudo acontece da maneira que a gente espera, algumas coisas do projeto tiveram que ser mudadas no meio do caminho. Então eu vou mostrar para vocês as coisas que também deram errado, umas por questões financeiras e outras porque o condomínio não autorizou. Tivemos uma visita aqui da engenheira responsável pela empresa, né, que fez o apartamento, e com isso ela teve apontamentos e do que a gente não poderia fazer do projeto. As coisas que mudaram com relação ao drywall, né, aqui no apartamento. Eles já fizeram essa parede aqui, tá? Que vai dividir a nossa lavanderia. Aí aqui, eu vou mostrar o projeto para vocês. Aqui vai ter uma porta, né, de vidro, que vai separar a lavanderia do restante do ambiente, tá? E aí precisou ser construída essa estrutura aqui, essa parede. E aí nós optamos por colocar o drywall, ao invés de fazer de alvenaria, né, que é o tijolo, o cimento, aquela parte que nós conhecemos bem. Porque o drywall, ele é mais rápido, né? A instalação não precisa de tempo de secagem, é um material resistente, questão da limpeza, né, da parte de cimento, tijolo, essa parte assim, daria muito mais sujeira do que o drywall. Como nós já iríamos fazer o rebaixamento de teto, nós optamos em continuar aqui também com o drywall. Continuando aqui, aqui vai ficar o armário, né? Vou mostrar para vocês aqui que aqui vai ficar o armário, é um armário alto. Do lado, o tanque, né, a cuba, onde vai ficar aquela parte de um armário embaixo, um nicho em cima. Eu vou botar tudo no projeto para vocês. E desse lado aqui vai ficar a máquina de lavar e futuramente uma máquina de secar. Aqui na sala, né, a parte da sala, aqui vai ficar aquele painel lindo de pedra que eu tô mega ansiosa para começar a instalação dele, que eu acredito que comece essa semana. Estamos também pelo drywall, pelas mesmas questões que eu mencionei anteriormente, praticidade, limpeza, rapidez, é um material super rígido. Eu achei que o acabamento também ficou muito bom. Vocês podem ver aqui, né, o acabamento do drywall ficou muito legal, tá vendo? Agora vai entrar a parte de massa, né, massa corrida, não sei se é corrida ou se é acrílica, mas eu acredito que seja massa corrida, e depois pintura. Aqui no quarto da Manuela, nós optamos também pelo drywall. Olha como que ficou lindo, tá vendo? Aqui é toda a parte de elétrica, vamos ter um nicho aqui, ó. Fica muito bom. Tá ficando muito bom. Olha a facilidade dos rasgos, tá vendo? Da elétrica. Eles fazem de forma muito fácil, muito rápida e sem muita sujeira. Por último, e não menos importante, aqui o meu quarto. Também optamos pelo drywall e ficou muito bom. Eu gostei muito do acabamento. Achei o acabamento dos meninos muito, muito maneiro, muito perfeito. Aqui o teto também foi todo feito no mesmo material. Olha, que lindo. E agora eu vou mostrar para vocês toda a parte de iluminação. Eu vou mostrar o que já foi feito. E aí no próximo vídeo eu mostro tudo finalizado. Aqui na lavanderia, como vocês podem ver, eles já colocaram, né? Dá para você ver aqui é a tomada da secadora, né? Embaixo da máquina de lavar. Aqui
é a tomada, onde vai ligar o LED, que tá bem aqui, ó, o LED. E aí, vou mostrar pra vocês no projeto, pra vocês verem toda a parte de iluminação da lavanderia. E aqui já ficaram os spots. Ó, tá vendo? O spot de iluminação. Vai ficar bem aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o perfil elétrico, a sala e os spots também que tem na sala. E aqui é da cozinha. Olha como que ficou lindo. À noite fica muito lindo essa iluminação. Pra cá ainda não foi feito nenhuma parte elétrica, né? Porque esses pontos aqui vão sair, que estão bem aqui, ó. Eles vão sair daqui, não vão aparecer mais, né? Eles vão descer ali pra baixo. Aqui, ó. Descer aqui pra baixo. Né? Que vão entrar outras coisas elétricas aqui embaixo. E aí vão descer. E olha aqui como tá lindo. Os spots dali aqui onde vai ficar a cristaleira. Depois, né, no projeto, vai ficar a cristaleira aqui. E aí vai vir a iluminação da cristaleira. Então, como eu tava dizendo, a cristaleira vai ficar bem aqui. E aí vão pegar esse ponto aqui de iluminação, ó, para poder ligar os LEDs da cristaleira que vai estar aqui. Aqui também ficaram os spots, não está alinhado esses spots aqui, porque esses três que estão aqui estão alinhados no sentido da sala, porque aqui vai vir um móvel e a cristaleira. E aqui viria uma porta. Mas aí depois também eu vou explicar para vocês porque não tem mais essa porta, que não, no caso, no projeto, essa porta estando aqui, nós não veríamos os spots de lá. Mas para mim isso é um detalhe bem irrisório. Não me incomodo com essa questão aqui, não. Seguindo para o quarto da Manuela, tem bastante iluminação aqui, bastante elétrica, né? A parte elétrica já praticamente já foi toda feita. Aqui no banheiro, a mesma coisa, tá? O que foi feito foi o perfil, que eu acho que não está. Ah, tá ligando sim. Que lindo! Ai, que lindo. Olha, aqui, não tinha visto. Eu não tinha visto esse perfil ligado aqui do banheiro. Olha como esse revestimento é lindo. Meu Deus, que lindo. Aquilo ali é uma manta, acho que é uma manta acrílica o nome. É pra vedar o barulho no drywall. Eles colocam por dentro. Depois eu vou mostrar pra vocês como que faz. Aí aqui fizeram spots, né? E perfil de LED. E aqui também vai vir um LED para iluminar esse nicho aqui, tá? Aqui também vai ter o toalheiro elétrico. E aqui é o meu quarto. Olha, perfil que lindo que fica. Ficou aqui a parte de spot e perfil. E aqui são 4 spots. Mais uma vez eu vou falar, esse plafond não vai ficar aqui. Acho que é plafond, não. Ele não vai ficar aqui porque aqui vai descer uma televisão. E aí eu vou dizer para vocês porque que ainda não cortou, né, o drywall para colocar o suporte da TV. Aqui, tá vendo? Tomada. Tomada para ligar a televisão aqui. Eu acho que eu já havia mostrado para vocês que aqui vai ficar uma mesinha, né, para eu trabalhar, para maquiagem aqui. E aí vai ficar bem aqui essa mesinha e o espelho vai vir do teto, conforme tá no projeto. Além disso, aqui eles fizeram a elétrica, porque aqui vai vir um espelho e uma arandela. E aí eles fizeram essa parte elétrica aqui para isso.
Oi, gente! Invadindo esse vídeo aqui do futuro para dizer para vocês que eu perdi a parte em que eu gravei lá na obra, mostrando os erros, adaptações e mudanças que nós tivemos no nosso projeto, seja por questão financeira ou simplesmente porque o condomínio não permitiu que nós fizéssemos. Então, eu voltei aqui para poder explicar direitinho para vocês, porque eu não poderia deixar essa parte de fora. Afinal, obra de verdade é feita de imprevistos, mudanças e decisões no meio do caminho. Então, peguei meu caderninho aqui para não deixar eu esquecer de nenhum detalhe, tá? A primeira intervenção que nós tivemos quando começamos a obra foi quando começaram a cortar a parede nos banheiros onde iriam os nichos. No primeiro banheiro, que é o banheiro social, no projeto o nicho ficaria de frente, né? Assim que você entra no banheiro, ele ficaria de frente, tá? Eu vou mostrar aqui pra você a foto do projeto. E nos dois banheiros seria da mesma forma. Porém, quando eles foram recortar, né, a parede, o que aconteceu foi o seguinte: tinha uma parede de concreto, não era uma viga estrutural. Era algo previsto pela construtora que não poderia estar fazendo rasgo ali, porque poderia ir para o corredor, né? Poderia fazer um rasgo no corredor do apartamento, do condomínio ali, né? Então, nós tivemos que adaptar, nós tivemos que mudar o local. Confesso pra você que eu até gostei da mudança, tá? Porque quando você entra no banheiro, você não dá de cara com nicho, ou seja, aqueles produtos que a gente sabe que no dia a dia, né? Aparece, né? Shampoo, condicionador, e assim, nós temos muito, tanto eu quanto a Manuela, né? Muitos produtos de cabelo, né? Principalmente. Então, foi uma mudança pra mim que foi até boa, tá? Já no outro banheiro, como nesse banheiro social teve essa mudança, eu falei pros meninos, então pode mudar o outro também, que eu até vi que fica melhor esteticamente. Porém, no outro banheiro, a mudança não pôde ser feita, porque na parede, que seria também o trocado nicho, né? Ficaria na parede de frente pro chuveiro, com essa mudança, não foi possível, porque tinha também essa parede de concreto nesse lado, já não no lado que está no projeto. Eu vou mostrar pra vocês também como que ficou. A segunda mudança foi uma mudança bem significativa, foi algo que tirou meu sono aí por uns 2 dias, tá? A parede da sala, onde vai vir aquelas pedras bonitas, eu vou botar pra vocês também aí a imagem, tem um pequeno problema. No projeto, a arquiteta colocou ela nivelando com uma coluna, tá? Eu vou mostrar a seguir um trechinho do vídeo que eu fiz, sendo que não saiu o meu áudio. Acho que deu algum problema e aí eu não consigo captar meu áudio. E aí, essa parede nivelaria com uma viga estrutural que tem na sala, que fica ao lado ali da... Aí vai ter, do lado tem a parte onde vai ficar a cristaleira, aí vem a viga e depois vem essa parede de pedra. A parede de pedra, ela vai vir onde tem a viga e seria nivelado ali aquela parede com o drywall, já que a gente estendeu, né, essa parede. E aí, o que aconteceu? Quando o menino foi fazer, o rapaz, né, a equipe lá foi fazer a parede de drywall, ele fez atrás por quê? Porque tem um espaço entre os vidros, porque se vocês puderem ver, a parede, não tem parede, né, onde tem as janelas, é tudo vidro. E aí tem uma parte fininha assim, que é a única parte ali que a gente pode estar colocando a parede de drywall. Fora isso, não pode. Por quê? Porque todas as janelas, todos os vidros, eles abrem para dentro. E aí, com isso, não iria possibilitar abrirmos aquela última janela. Então, o que nós fizemos? Junto com a arquiteta, conversamos e vimos uma melhor forma de não ficar tão feio esteticamente, porque iria ficar aquele... vocês podem ver, né? Ia ficar a parede, onde vai ficar a cristaleira, aí aquela viga pra frente, assim, aparente, e logo depois entrar de novo e formar um buraco até o final. Imagina isso com pedra. Ia ficar muito feio. E aí, qual foi a sugestão que a gente decidiu de fazer? Vamos nivelar. Porém, lembra do teto, que nós não podíamos chegar com o rebaixamento do teto até o final da parede, né? O que a gente fez? A gente seguiu aquela linha e aí esse buraco ficou junto com o buraco do teto. Eu vou mostrar pra vocês aí, pra vocês entenderem o que eu tô falando. E se ficar alguma dúvida, depois vocês me sinalizem aqui no comentário, que eu tento explicar melhor isso lá na obra. Agora, a nossa terceira mudança foi a iluminação. Nós estendemos, né, lá no apartamento, inicialmente tinha uma varanda imensa, e com o layout que nós precisávamos, nós tivemos que estender tanto a sala quanto os quartos, né? Pegamos completamente a varanda, né? Só que nós não sabíamos que estendendo as áreas, né, para a varanda, nós precisaríamos manter a iluminação existente da varanda, ou seja, somente aquele plafond pretinho, que eu até mencionei no vídeo, né? Então, nós fizemos toda a parte de iluminação prevista no contrato, mesmo o condomínio falando que não podia, só não ligamos, né? Nós não ligamos essa iluminação. Inclusive, nós fizemos o cortineiro também iluminado, porém nós pedimos ao pessoal da parte elétrica para não ativar, eu não sei se fala assim. Então, quando nós formos ligar os interruptores, eles não vão ser acionados. Aí vocês vão perguntar, mesmo que o condomínio não tenha permitido, vocês mesmo assim mantiveram o cortineiro e a parte de iluminação do apartamento todo? Porque nós sabemos que é um apartamento novo, recém-inaugurado, que mais para frente vão ter assembleias, e eu já vi, né, que vários outros moradores estão questionando a mesma situação, tá? Porque o condomínio faz isso por uma medida estética, né, de quem olha de fora, não vê aquele monte de luz, né, um monte de LED.
dos apartamentos. Porém, nós sabemos que vai ter assembleia, vão ter outros tipos que nós vamos conseguir opinar, né, sobre essa questão. Ainda falando sobre a iluminação, além da parte dos plafons pretinhos, que não combinam nada com a estética do meu apartamento, né, que eu contei lá no início, que eu queria uma estética bem clean, bem atemporal, não queria nada carregado, não queria seguir uma tendência, eu queria que daqui a 10 anos eu vou olhar para o meu apartamento e não vou me cansar porque eu escolhi uma tendência do momento. Por mais que eu goste muito de decoração, não é algo que eu queria na minha casa, tá? Além disso, que eu já falei, tem a questão também da televisão. Um caso polêmico, inclusive um caso que o meu marido, meu digníssimo esposo, que escolheu pôr a televisão assim, já que ele queria contemplar a vista assim que ele acordasse, porém não queria perder o direito de ver uma televisão, né? E nós optamos em colocar no teto essa televisão. Porém, não pode botar nada no teto da varanda, que no caso seria varanda, no nosso caso vai ser um quarto. Nós tivemos que deixar os pontos elétricos, porém não podemos rasgar ainda o teto, né? Para colocar lá o suporte e depois colocar a televisão. Então, nesse primeiro momento, vamos ficar aguardando essa primeira assembleia que vamos participar para poder estar solicitando o direito de pôr na nossa casa aquilo que nós bem entendemos. Teve uma quarta mudança que nós resolvemos fazer dentro desse projeto, que foi a porta da sala. Aquela famosa porta que vai da sala para da sala que eu digo ali da área social, né? Sala, cozinha, porque é tudo integrado, né? Então, aquela porta ali foi uma ideia do meu marido. Eu acho legal, já vi em vários projetos, eu amo ver conteúdo de decoração, acho muito legal, mas desde o início eu fui um pouco contra, porém, como ele aceitou muitas coisas que eu pedi, que foi uma solicitação minha, eu resolvi que iria deixar ele escolher uma parte também, visto a casa dele também, né? Até porque ele vai morar lá também. Sendo que nós fizemos, junto com o projeto, a arquiteta colocou lá, ficou lindo, bonito. Já vou dizer pra vocês porque que eu não achava viável, né? Não sabia nem quanto era o custo. Na verdade, quando nós fomos custear, né, ver junto com o engenheiro, com o pessoal da equipe de obra, para estar fazendo essa adaptação, né, para colocar essa porta de drywall, teria que ter lá toda uma estrutura metálica para estar fazendo a porta movimento né, seria uma porta de correr, né, teria no projeto. E aí, esteticamente ia ficar lindo, quando nós fôssemos receber pessoas, era só fechar a porta ali, ninguém iria ter acesso aos quartos, porém tem um pequeno problema. Essa questão do custo foi algo que impactou diretamente, né? Nós desistimos de colocar justamente por conta do custo, só que eu vou dizer pra vocês o porquê que eu, Lidiane, desde o início não queria colocar. Porque quando tem essa porta de separação, tá? Deixa eu explicar qual é a real função dessa porta. A função da porta nada mais é que separar a área social da parte íntima do apartamento, dos quartos, né? Pra quê? Pra que quando você está recebendo uma visita, a visita não passe, né? Quando você não quer que a visita passe para os quartos, você só fecha aquela porta ali, você fica recebendo o pessoal ali na sua área social, tá? E nós não temos um lavabo, né? No caso, de qualquer forma, se receber uma visita, ela vai precisar acessar o corredor, não vai precisar acessar os quartos, mas vai precisar acessar o corredor dos quartos para poder ir no banheiro, né? Então, ela perde a funcionalidade. Então, deixa de ser funcional e passa a ser algo só estético. E a gente sabe que dentro da nossa casa não tem que ser só estético, ele tem que ser estético e funcional. Então, já desde o início eu já não queria, porém, ok. E aí depois, mediante essa questão financeira, nós optamos em não colocar. E aí o meu esposo decidiu esquecer essa história de porta. Agora, a quinta mudança que eu precisei fazer, junto com meu esposo, né, no projeto, foi a iluminação. No caso, não foi toda a iluminação, né? Vocês viram lá, ficou lindo, tá ficando muito lindo. Já adianto pra vocês que, assim, eu achei perfeito. Por mais que não tenha pessoas aí falar, tem muita iluminação. Mas como vocês podem ver, né, aqui onde eu moro e todas as outras casas, o meu problema maior sempre foi a iluminação. Então, eu quis mesmo investir nisso. Porém, o investimento é caro, é bem salgado. E aí, quando nós chegamos nas lojas, né, várias lojas de iluminação para fazer orçamento, nós nos deparamos com o valor do spot de R$ 120. E eram, se eu não me engano, foram 42 spots para a casa toda. Nossa, no final disso tudo, façam as contas aí, R$ 120 para cada um deles. Fora o perfil, fora o LED, né? Que você compra o perfil separado do LED. Esses spots, você compra o spot e a lâmpada separada. Então, era R$ 120 o spot, mais a lâmpada, que acho que eram R$ 26 a lâmpada, para tu colocar, porque é uma lâmpada separada. E era muito caro. Ficou muito caro. Então, nós, no momento, não poderíamos arcar com isso. Então, o que nós fizemos? Fora isso, vou colocar a foto do spot aqui. Ele precisava de um acabamento feito com gesso, né? E vocês sabem que tudo que a gente precisa de um acabamento especial, específico, isso torna o serviço mais caro. Então, assim, nós tínhamos um valor orçado para o pessoal do drywall, né? Gesso, drywall. E se fôssemos colocar esse spot específico, ele aumentaria o valor. Porque ele não tem aquele acabamento que parece uma caixinha. Vou mostrar aqui, uma caixinha. E ele não fica aparente, ele fica bem embutidão lá no gesso. E aí fica como se fosse um quadradinho recortadinho, bonitinho ali, com acabamento de gesso e tal. É lindo. Porém, não achei que compensaria o valor. E aí, qual foi a solução? Comprei o spot tradicional,
bonitinho ali, de embutir também, porém ele aparece a parte de plástico, normalmente no forro. Pra mim, sinceramente, não mudou nada, não impactou nada. Pode ser que pra quem ama decoração, pra quem entende muito bem sobre decoração, ache o meu uma porcaria. Porém, eu estou super satisfeita com esse spot. Ah, o valor do spot que eu comprei, se eu não me engano, foi R$ 25 o spot. Eu acho que foi até mais barato que isso, tá? Depois eu posso até conferir pra vocês. Eu não tenho como botar nem link aqui, pra quem quiser, não sei, né? Se vocês querem link de alguma coisa que eu posso estar colocando pra vocês, mas eu comprei em loja física, tá? Porque tava o mesmo preço da internet. E aí eu preferi comprar em loja física porque eu compraria tudo e já levaria na hora. Agora, eu ia esquecendo, teve uma situação que até minha arquiteta me pediu o link. Eu passei o link pra ela. Ela me passou, especificou lá no projeto uma cuba linda, maravilhosa, uma marca específica lá, com anos de credibilidade no mercado, com nome, com tudo. Ok, tanto a cuba, marca de cuba, e tanto a torneira, né? Só que nesse momento, eu não posso investir numa cuba dessa. Se eu não me engano, a cuba era R$ 1.200 cada cuba, e aquela cuba de sobrepor, né? E a torneira também era uma faixa de R$ 1.000, a 800 a R$ 1.000. Preta, linda e tal. Porém, eu não posso investir nisso, como eu disse, já estourei totalmente o meu orçamento e agora temos que até dar uma respirada, porque a obra, só quem faz obra sabe do que eu tô falando. Então, eu tive que recorrer à internet. E assim, eu achei uma por, acho que foi 380 ou R$ 350, uma cuba por 350, R$ 380, uma qualidade impecável e parecidíssima com que ela indicou. Inclusive, as medidas são as mesmas, acho que são mudas 2 centímetros da altura entre uma e outra. E vocês não vão acreditar, ainda ganhei a torneira, que vai ser essa enquanto ela durar, até eu poder comprar uma melhor. Mas assim, a torneira é idêntica e a cuba é idêntica à que ela indicou lá no projeto. Então eu deixo isso como alerta para vocês. O projeto é muito bom, é muito eficiente, eu aprovo, acho muito legal. Porém, também temos que pensar com sabedoria. Então é isso, vou deixar vocês com algumas imagens também aí do que eu acabei falando por aqui. A cuba ainda não foi instalada, mas no próximo vídeo vocês vão ver a cuba e a torneira que eu falei aqui. E vou deixar vocês com um takezinho aí desses erros. E um tourzinho bem rapidinho aí também de como tá a nossa obra por completo. Eu gravei com muito carinho Agora pra eu vou vocês. dar um pequeno spoiler do que vocês vão ver no próximo vídeo. Olha o que chegou por aqui. O nome dessa pedra é Atacama. Nós escolhemos ela porque ela traz textura, personalidade para o ambiente sem pesar na decoração. Olha como ela é linda. E tem uma curiosidade. Ela é uma das coisas que nós mudamos no projeto. A arquiteta especificou uma outra pedra, o nome dela é Bossa Nova. Porém, quando fomos ver o custo dela, notamos que o valor era muito alto. Para vocês terem uma ideia, a Bossa Nova estava 180, R$ 170 o metro quadrado. Já essa Atacama, que é a que eu comprei, ela saiu por R$ 90 o metro quadrado. E além da pedra, chegou também todo o material de pintura. Ou seja, a partir de agora, o apartamento começa a deixar de ser um canteiro de obras e vai aos poucos se transformar em nosso lar de verdade.
Agora, os próximos passos são instalação das pedras da sala, massa corrida, pintura e, além disso, vou mostrar como ficou a instalação das bancadas. Depois, vem a tão sonhada mudança. Quem aí também está ansioso por essa mudança? Me fala aí nos comentários. Eu vou adorar ver a interação de vocês. E agora falta cada vez menos para nossa mudança. A obra ainda não terminou, mas o nosso lar já começa a ganhar vida. Obrigada por acompanhar mais esse capítulo com a gente. Fiquem com Deus e até o próximo Diário de Obra.